Boa tarde a todos, boa tarde, senhor prefeito. Antes de dar início, foi solicitada a palavra do doutor representante do Vossa Excelência. Eu abro a palavra para a manifestação preliminar. Obrigado, presidente. Eu vou pedir licença para tirar a máscara para facilitar. Depois eu retorno, tá? Presidente, gostaria de fazer um requerimento de deliberação da mesa em relação à convocação, à forma da convocação que foi feita pelo prefeito, tá? A gente gostaria de fazer um requerimento no sentido da decretação da nulidade dessa intimação, né? Porque a convocação do prefeito na qualidade de testemunha, no nosso entendimento, está ferindo, né, questão constitucional e infraconstitucional, né, ferindo a harmonia dos poderes, né? Então, além disso, a gente tem o entendimento de que o prefeito, nessa qualidade, como chefe do Poder Executivo, ele deveria ter sido chamado aqui, convocado, né, prestar os esclarecimentos que fizerem necessário, e não como testemunha, tá? Aliado que foi negado acesso aos autos, existe um deferimento da mesa negando o acesso aos autos, e além disso, não sei se a mesa tem conhecimento da instalação do inquérito civil, na onde o prefeito figura como parte. Então, ele figurando como parte, no processo, ele não poderia estar sendo ouvido aqui na qualidade de testemunha, tá? Então, eu estou fazendo essa deliberação para que seja apreciada pela mesa, né? Lembrando que o prefeito não está se escusando de prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários a essa comissão, né? Ele está disposto, ele poderia ter vindo aqui, poderia ter utilizado de outros remédios jurídicos, mas acredita no bom senso dessa comissão, né, para apreciar esse requerimento quanto à questão. E, em sendo deferido, a gente gostaria que fosse remarcado esse depoimento dele, né, na qualidade de convidado como chefe do Executivo, e concedido vista para prestar depoimento, para ele poder ter acesso, ao advogado dele ter acesso aos autos, que o presidente, na qualidade como advogado, tem ciência que os advogados têm livre acesso a todo e qualquer procedimento, mesmo que sigiloso. Esse é o requerimento que a gente faz antes do início dos trabalhos para ser apreciado por Vossa Excelência. Muito obrigado. Doutor, eu peço que os requerimentos sejam feitos via protocolo digital, até como foi feito o primeiro requerimento que foi deliberado pela mesa. Houve tempo hábil aí para ser feito, foi deixado agora no momento da oitiva. Eu peço para que seja deliberado, mas nós vamos dar andamento à oitiva. Se posteriormente houver requerimento nos autos e houver uma decisão diferente, nós refazeremos o depoimento. Presidente, acontece que eu fui contratado hoje, né? Então estou sendo contratado hoje, juntei procuração aí, o senhor pode verificar. E o que acontece? A gente está alegando isso para evitar futura nulidade que possa vir, e a gente não tem interesse de prejudicar os trabalhos dessa comissão. Então, na verdade, nós estamos aqui fazendo esse requerimento, né, com o objetivo de tornar, no nosso entendimento, os atos que não ocorram a nulidade e, posteriormente, atrapalhar os trabalhos. É nesse sentido, para que não seja alegado, assim, por que não foi feito esse requerimento antes, poderia ter sido apreciado. Então, nós estamos fazendo esse requerimento nesse sentido, nesse momento, justamente para quê? Para evitar possível nulidade e interferência de outros poderes nos trabalhos dessa comissão. Doutor, o senhor prefeito está aqui na qualidade de testemunha. Essa é uma CPI inquisitória, ela é investigativa, não tem nenhum acusado formalmente. Nós estamos fazendo análise de todos os fatos e todas as pessoas que vieram prestar o depoimento até o momento estão na qualidade de testemunha realmente. Nós não tivemos nenhuma comunicação oficial, nem de nenhuma das partes, nem do Ministério Público a respeito do inquérito civil. E isso ele se figura como acusado lá, não aqui. A nossa é apenas investigativa e não tem o condão de julgar ninguém. Essa aqui não é o condão dessa CPI. Então, no momento, a nossa decisão é de manter o depoimento. Então, a deliberação dessa comissão vai ser pelo prosseguimento. Pelo prosseguimento. Então, eu só gostaria que ficasse consignado, vai ficar consignado no depoimento registrado. Os requerimentos que foram formulados na presente data, né, para que não seja alegado nenhum tipo de, entre aspas, a litigância de má-fé ou qualquer ato atentatório que possa atrapalhar os trabalhos, né?
Então, só gostaria de deixar consignado. A única coisa, gostaria de deixar... Então, ficou deliberado que vai continuar o trabalho na condição de testemunha. Na condição de testemunha. Tá. Eu só gostaria que fosse assegurado ao depoente, na qualidade de testemunha, que ele possa se comunicar com o seu advogado assim que tiver entendimento e se recusar a prestar os depoimentos que entender necessário. Doutor, tem todo o direito de comunicar, de ter Sim. orientação, como também ficar... tem o direito constitucional ao silêncio Sim. garantido, e a gente vai respeitar isso, pode ter certeza. Não que o prefeito vai utilizá-lo. Sim, né? mas... Só estou deixando consignado para evitar qualquer tipo de dissabor durante os trabalhos. Sim. A minha função aqui não é vir tumultuar de nenhuma maneira, é só vir e resguardar os interesses, né, do prefeito aqui. Com certeza terá o direito segurado, e só peço aqui na hora da orientação que desligue o microfone. Sim, não, já vai... para que seja privativo de... Sim, não, já vai ser desligado, é só pedir autorização, como eu disse no começo, por uma questão de regimental, mas já vai ser desligado, e qualquer intervenção agora eu vou ligar se necessário. Eu agradeço a atenção. Eu que agradeço, doutor. Bom trabalho para todos. Então nós vamos dar início à oitiva da senhor prefeito municipal, Vladimir do Carmo Regiane, prefeito do município de Itápolis, já qualificado no termo de oitiva constante nos autos da Comissão Parlamentar de Inquérito 02/2022, instaurada pela Resolução 02/2022. O senhor está sendo ouvido na condição de testemunha na Comissão Parlamentar de Inquérito 02/2022, que tem como objetivo apurar os fatos e responsabilidades de agentes públicos do município, em possível desvirtuamento do processo seletivo, edital 01/2022, publicado na edição número 1654, de 14 de janeiro de 2022, do Diário Oficial Eletrônico do município de Itápolis, sob a alegação de burlar concurso público, recrutando funcionários por meio da Santa Casa para a prestação de serviços em unidades básicas de saúde de Itápolis, desvirtuando a natureza dos repasses das subvenções sociais que constam da Lei 4.320, de 14 de março de 64, e desagregando o quadro estrutural da administração pública municipal previsto na Lei 2.675/2010. A denúncia foi acolhida pelo plenário na sessão ordinária de número 1286, realizada em 25 de abril de 2022, resolução 02/2022. O senhor está aqui na condição de testemunha e, como tal, tem a obrigação de dizer a verdade sob pena de responder ao processo. O senhor tem ciência disso? Sim, presidente. Então, vamos dar início aos questionamentos. Eu passo a palavra à senhora relatora. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde, senhor prefeito. Obrigada pela presença. Boa tarde, senhor advogado. Eu gostaria, inicialmente, senhor prefeito, de entender o porquê, quais as opções que o senhor tinha para a contratação de funcionários para as UBS e por que o senhor optou pela contratação via Santa Casa. Bom, vamos lá. A gente não contratou nenhum funcionário para trabalhar na UBS. O que a prefeitura fez, pós-pandemia, diante de todo o cenário de demanda reprimida que o município ainda se encontra, nós estamos trabalhando arduamente e nós, vislumbrando, através de todas as leis, a possibilidade de contratar serviços da Santa Casa, nós foi firmado entre Prefeitura e Santa Casa um contrato, um plano de trabalho. Esse mesmo plano de trabalho passou pelo Conselho Municipal de Saúde, também depois, nas subvenções aprovadas, passou por essa honrada casa, e está exclusivamente a questão de prestar serviços à Prefeitura. Prefeito, boa tarde. Boa tarde. Houve uma reunião no gabinete com a procuradora da Santa Casa, na ocasião. O senhor me confirme, por gentileza, se tiver alguma coisa errada. Me corrija. Os procuradores do município, houve uma deliberação antes desse processo seletivo? E qual foi a resolução dessa reunião na ocasião? Se decidiu por, naquela ocasião, anular esse processo? Se decidiu por dar continuidade? O que houve nessa reunião? Vamos esclarecer também. A reunião que nós tivemos com todos os procuradores do município foi pós final de ano, início de ano, e a pauta da reunião foi única e exclusivamente para tratarmos
do projeto da Procuradoria, da criação da Procuradoria no município, para tratarmos sobre o trabalho de home office, para tratarmos também das questões de horas extras que estavam sendo executadas pelos nossos procuradores. Ok? Também foi tratado alguns outros assuntos da possibilidade de contratação de uma empresa de consultoria para a gente fazer a reestruturação administrativa, no caso citado, empresas do setor, e também a questão da reestruturação tributária que o município precisa. Essas foram as pautas principais e colocadas na reunião com todos os procuradores. Ok? Desculpa, eu mencionei a reunião referente a este assunto. Não teve uma reunião referente somente ao processo seletivo? A reunião ao processo seletivo se deu depois de eu ter sido comunicado via ofício da possibilidade de haver um não entendimento do processo seletivo. Toda a gestão da Santa Casa, junto com o seu departamento jurídico, nos mostrou, inclusive, com parecer de consultas ao Tribunal de Contas, que estavam sendo seguidos todos os trâmites de lei para que a Santa Casa, nós precisamos separar. Uma coisa é o contrato que a Prefeitura tem com a Santa Casa na prestação de serviço, outra situação é a gestão da Santa Casa. A contratação da Santa Casa, se ela precisa reforçar o seu quadro de funcionários, nada tem a ver com a questão do meu contrato executivo para prestação de serviço. Desculpa, só reformulando a pergunta, então, referente a esta reunião, que estava, pelo que temos conhecimento, eu não participei, mas alguns vereadores participaram, que o tema realmente foi antes do processo seletivo, e houve até uma discordância entre os procuradores, tanto da Santa Casa quanto do município, que não poderia haver essa contratação para os funcionários trabalharem na rede pública. E eu gostaria, estou perguntando para o senhor, se o senhor se recorda, obviamente, a resolução desta reunião, o que ficou acordado nessa reunião? Se ficou acordado que não ia mais ter o processo, se ia se dar continuidade a ele? Vamos lá. A reunião que aconteceu foi dado dessa forma para consulta. Tá? Não foi feito ata de reunião, não foi nada. No momento em que eu tenho um parecer da parte jurídica da Santa Casa, e aí a gestão da Santa Casa, há uma grande, vamos dizer assim, junção aí que estão querendo fazer entre o processo de trabalho da Prefeitura, contrato firmado entre Prefeitura e Santa Casa, e a contratação de funcionários. Eu como gestor, eu tenho um contrato de serviços. A Santa Casa tem que prestar esse contrato de serviço com nós, estabelecido métricas no contrato de trabalho, e isso está sendo feito. Da mesma forma, eu cumpro com os investimentos da nossa subvenção mensal, passado aqui pela nossa Câmara, passado também pelo setor competente, que aí sim é o Conselho Municipal de Saúde. Então eu entendo, com todos os dados que a gente tinha de informação da própria Santa Casa, que pelas informações que eu tenho, foi até o tribunal, né, um auditor do Tribunal de Contas, com contatos via telefone, perguntando, se informando, para que a gente não cometesse nenhum dolo. E isso não está acontecendo. Não há dolo nessa questão. Foi até bom o prefeito mencionar essa questão da consulta ao Tribunal de Contas. Foi feito de forma formal essa consulta? Não, a informação do jurídico da Câmara, do escritório jurídico da Câmara, através da Santa Casa, perdão. Através do jurídico da Santa Casa, através do escritório de advocacia, que presta serviço para a Santa Casa, foi informado que eles entraram em contato, acho que talvez por telefone, com o auditor do próprio tribunal. Tá. Eu vou até pedir desculpa por estar voltando na mesma pergunta referente a esta reunião, mas para deixar de forma bem clara, para não parar mais dúvidas referente ao assunto. A resolução dessa reunião, porque ao nosso parecer, que nós temos conhecimento, o jurídico da Prefeitura era contra esse processo seletivo para a contratação de pessoal para trabalhar na rede pública.
O parecer do jurídico da Santa Casa era favorável. Perfeito? Procede. Confirmando, o parecer jurídico do nosso, da questão jurídica da prefeitura era que fosse favorável, desde que fosse cumprido todas as normas jurídicas. E aí, se eu tenho, na questão de lei, ok, eu tenho um plano de trabalho, plano operativo, um plano de trabalho, aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. Essa subvenção vem para a Câmara. A Câmara aprova o envio para a Santa Casa. Uma Câmara respeitada, uma Câmara que age corretamente. Em cima desse plano de trabalho, o que eu tenho que fazer? Se está cumprido todos os requisitos de lei, com a aprovação do Conselho Municipal de Saúde e com a aprovação da Câmara para que seja enviado lá, na minha opinião, há um entendimento que todos os trânsitos legais foram cumpridos. Tá. Okay? Voltando novamente à reunião. Peço desculpas, mas eu tenho que deixar bem claro aqui para não parar dúvidas. Os procuradores do município em nenhum momento questionaram a legalidade desse processo seletivo. Não. Oficialmente, não. Oficialmente, não. Só... Mas informalmente, na reunião em si, sim. Informalmente, eles perguntavam como é que estava o processo seletivo da Santa Casa. Eu falei, é a gestão da Santa Casa. É eles que têm que cuidar, eu não interfiro politicamente na gestão da Santa Casa. Senhor prefeito, Sim. No caso, a Santa Casa, ela está sob intervenção. O senhor tem até uma pessoa lá, que é Sim. a figura do interventor. Sim. Pensando dessa forma, esse interventor, ele tem o poder de decisão no lugar do senhor. É ele que decide no lugar do senhor lá dentro da Santa Casa, certo? Apesar de o senhor dizer que não existe a sua interferência, que ele é o gestor, e acredito, né, tecnicamente, ele deve entender do que ele faz, mas, querendo ou não, ele é o seu representante lá dentro da Santa Casa. Então, a prefeitura, ela tem os braços dela dentro da Santa Casa. Ela tem pelo menos um braço lá dentro da Santa Casa. Pensando dessa forma, a minha visão, tá? Olhando por fora, a prefeitura paga a subvenção para a Santa Casa, aí a Santa Casa, que é um braço da prefeitura, usa a subvenção para contratar pessoas para trabalhar na rede pública. O senhor não entende? O senhor não entende que, no caso, parece que a prefeitura contratando a prefeitura? O senhor não tem esse entendimento? Não. Nós estamos contratando serviços. Da Nós Santa estamos contratando Casa, serviços da que Santa é Casa. administrada por um agente da prefeitura, que está sob intervenção. A Santa Casa tem a sua gestão própria, o nosso interventor está lá dentro, pessoa de mais alto grau de confiança. Tá? Embora esteja sob intervenção, a Santa Casa tem personalidade jurídica. Outro aspecto, há uma gestão, o nosso interventor está lá nesse momento, já participou de outras gestões lá dentro, devido a esse quesito dele, devido a toda essa habilidade, e nós pudemos ver o ano passado, no enfrentamento que nós tivemos com o Covid, com todo o cenário que nós tivemos que enfrentar. Muitas vezes eu passei 11 horas da noite na Santa Casa, e o nosso interventor estava lá, acolhendo as famílias, auxiliando as famílias, muitas vezes, muitos dias, com 6, 8, 5 óbitos diários. Foi um cenário muito difícil e que, se não fosse a dedicação, não só do nosso interventor, mas de todo o nosso servidor da Santa Casa, de todos os profissionais da Santa Casa, talvez nós tivéssemos chegado no final do ano com um resultado catastrófico, como foi em muitas outras cidades. E aqui nós salvamos vidas, como foi feito todas as ações dentro da Santa Casa. Senhor prefeito, de quem foi essa... Desculpa. De quem foi a ideia de utilizar a Santa Casa para contratar mão de obra para trabalhar nas unidades básicas de saúde? Não.
A ideia, desculpa. A Desculpa. ideia. Previsto em lei. Não. Todo gestor de todas as boas Santa Casas geridas usam a lei previsto através de lei, através de portaria do Ministério de Saúde. Itápolis mas é que Itápolis nunca usou. Não, sim, prefeito, mas eu só estou perguntando de quem foi a ideia, se foi do senhor ou se foi de alguém da Santa Casa, se foi alguém da Secretaria de Saúde. Não me recordo. Porém, quando eu entrei para a candidatura, quando eu estava lá fora, do outro lado da rua, eu sempre dizia, Santa Casa tem salvação e nós vamos salvar a Santa Casa. Por quê? Porque nós tínhamos o entendimento de gestão profissional que a Santa Casa precisaria ter. Um grande aspecto em todo esse contrato de serviço feito. Nós temos que frisar da seguinte maneira: a contratação desse serviço foi para complementar os serviços que nós prestamos, com prazos pré-estabelecidos. O contrato de trabalho entre Prefeitura e Santa Casa, ele tem começo, meio e fim. Existe a previsão, prefeito, desculpa cortar, existe a previsão de ampliar esse serviço para o ano que vem? Depende da aprovação da Câmara, depende da lei que permita que a gente, se for necessário, dependendo da nossa necessidade, se estiver dentro da lei como nós estamos atuando agora, não há por que regredir. Nós estamos salvando vidas, nós estamos atendendo a população, a gente está com um resultado excepcional. Temos que frisar o trabalho em conjunto, que não é só o trabalho do Executivo, é o trabalho do Legislativo também nessa jornada. Nós pegamos a Santa Casa devendo 37 milhões em janeiro de 2021. E todos nós sabemos a redução drástica, positiva, causada na dívida dessa Santa Casa. Todos os prefeitos fizeram o seu melhor. Todos Sim, tentaram, eu acredito. Todos tentaram fazer o melhor que pudesse. Sim. Deixa eu só fazer mais uma pergunta. No caso, por qual foi o critério que o senhor se utilizou de, ao invés de fazer um concurso público, contratar via Santa Casa? Por que não um concurso público? Primeiro, o estudo de lei. Qual lei, prefeito? As leis que regem, a Lei 8080, os boletins que existem dentro do próprio Ministério de Saúde. Segundo, nós estávamos saindo da pandemia com um problema seríssimo de demanda reprimida no nosso município. Tá? E se eu estou agindo dentro da lei, que eu posso fazer uma contratação preferencialmente dentro do nosso município, com as instituições locais. Aí tem um outro aspecto legal que foi observado. Tá? Nós fizemos esse contrato com a Santa Casa. Agora, a parte de contratação da Santa Casa para manter toda essa estrutura, aí é a gestão deles. Inclusive, É gestão o governo deles de São mesmo, Paulo, ela estando sob intervenção do município. inclusive, o governo de São Paulo, essa semana, anunciou, ele tem uma demanda reprimida de 11 mil cirurgias, ele vai usar os hospitais dele, mas mais de 6 mil cirurgias, ele vai contratar as Santa Casas para trabalhar com ele. Logicamente, vai gerar uma demanda grande dentro das próprias Santa Casas privadas, e etc., etc., que, com certeza, vão gerar empregos. Então, mas o Estado vai utilizar as Santas Casas para contratar pessoal para trabalhar dentro da DRS? Não, para prestar serviço. Para prestar serviço dentro da Santa Casa. O contrato que nós temos com a De Santa cirurgias, Casa no caso. é prestação de serviços. Certo, mas, no caso, o Estado, já que o senhor está falando do governo estadual, o Estado vai utilizar as Santas Casas para contratar cirurgias, por exemplo. Serviços, isso. Serviços de cirurgia ou Isso. atendimento médico, dentro das Atendimento, Santas cirurgia, Casas. Exames, etc. O senhor tem conhecimento se o Estado vai utilizar alguma Santa Casa para contratar funcionário para pôr lá dentro da DRS em Araraquara? É normal que, se você tem uma demanda maior, já considerando que agora o Covid está voltando de novo e a carga das Santa Casas, nós já vimos na mídia antes de ontem, é normal que as Santa Casas, possivelmente,
terão que aumentar os seus quadros de funcionários para atender toda essa demanda desse contrato de prestação de serviço. Eu entendo dessa forma. Mas, senhor prefeito, Geração de emprego, aí a gestão, né, de cada um. eu acho que, reformulando a pergunta que a nobre vereadora fez, é a questão assim, esse contrato, contratando as Santas Casas para fazer esse serviço, o governo, ele está contratando para prestar o serviço, mas dentro das suas dependências, não colocando nas unidades de saúde do Estado, seria isso? O que o governo está fazendo, ele está contratando serviço. Independe da onde e o que eles vão prestar. É serviços contratados. Nós temos outras cidades dentro do Estado de São Paulo, dentro da lei, operando dentro da lei também, com contratos, com aprovação, também atuando dessa forma. O senhor fala dos serviços, assim, uma dúvida. Quando a gente faz faz uma contratação de serviço com uma entidade, no caso de saúde, que é uma entidade hospitalar, visa-se o meio-fim da prestação de serviços de saúde ao município. O senhor entende que o serviço, o escriturário, ele é uma prestação de serviço ou é uma contratação de mão de obra? Eu viso o resultado. Eu tenho uma demanda para atender, eu tenho que atender a população que está, pelo menos na fila, há 3, 4, 5 anos, e a gente assume a cadeira de prefeito para tomar decisões e atender a nossa população, dentro da lei, como foi feito. Sim, tá? mas refazendo a pergunta, a contratação de escriturário seria uma contratação de serviço da saúde, atividade fim, ou é uma contratação especificamente de mão de obra? Para suprir a deficiência que a prefeitura tem? Para mim, independe do cargo que a Santa Casa está contratando. O que eu tenho que ter de retorno da Santa Casa é o cumprimento do contrato de trabalho firmado entre o plano de trabalho entre Prefeitura e Santa Casa. Uma vez a Santa Casa cumpriu com um plano de trabalho que passou por aprovação, e aí existe a fiscalização de todas essas métricas para serem feitas. Cumpriu, está dentro da lei, no meu entendimento. Prefeito, referente ao processo seletivo, a Prefeitura teve alguma participação na elaboração das provas? E se o prefeito conhece algum dos aprovados? Em hipótese alguma. Depois de toda essa representação que aconteceu, que eu fui olhar para ver, talvez, alguns nomes que eu conhecia, que eu conheço de nome a senhora Cátia Ferraro, que eu, inclusive, até falei na rádio, e em hipótese alguma, eu não sei, não interfiro. Se tem uma coisa que esse governo está fazendo, é transparência nos seus atos. E eu não interfiro politicamente na Santa Casa, e está aí o resultado positivo que a gente vem obtendo até o presente momento. Senhor prefeito. Inclusive, o maior gargalo hoje, o maior questionamento que a gente tem hoje no poder público, e vocês também como vereadores têm, é a questão de todos esses anos que vem rolando a questão da desintervenção da Santa Casa. Nós apresentamos, sim, um plano de desintervenção junto ao Ministério Público, com métricas, porém, toda essa reestruturação da Santa Casa exige ainda um tempo para que ela consiga, através dos seus resultados operacionais, conseguir seguir em frente. E isso vai acontecer em breve. Tá? Eu tenho certeza e convicção disso. O prefeito falou que não teve nenhuma participação na elaboração da prova em si e nenhuma, vamos dizer, intermédio no processo, perfeito? Não, doutor. Eu não sei nem como foi o tipo de avaliação de prova, quando foi, o que ocorreu. Então, não foi o prefeito que determinou cargos e número de vagas? Não partiu do prefeito, então, do senhor, a determinação de tanto de cargos quanto de número de vagas? Não, essa gestão é Santa Casa. Não. Totalmente exclusiva da Santa Casa. Pelo amor de Deus, eu não quero nem conversa. Para evitar qualquer transparência. Nós estamos trabalhando dentro da prefeitura há 1 ano e 5 meses, com transparência total. Inclusive nas reuniões, todas que acontecem dentro do executivo, não existe reunião lá de porta fechada, vocês mesmos comprovam quando vocês estão lá. Tamanha transparência e a seriedade do nosso trabalho na gestão pública a partir do momento que a gente assumiu. Uma pergunta, senhor prefeito. O plano de trabalho foi apresentado no início do ano.
né, que o senhor se refere é o plano de trabalho enviado da Santa Casa. Foi apresentado no início do ano. Então, como que eles saberiam o número de pessoas para prestar esse serviço, sendo que o plano de trabalho foi enviado antes e a contratação foi feita 3 meses depois? Não, presidente, planos de trabalho operativo da Santa Casa para com a Prefeitura foi apresentado no segundo semestre do ano passado, no final do ano passado, para o ano seguinte, 22. Mas aquele plano apresentado não fazia menção nenhuma que os serviços seriam prestados nas unidades da Prefeitura, e sim da Santa Casa. É só observar nos artigos todos lá. Vamos lá. Uma outra questão. O senhor prefeito tem conhecimento das decisões judiciais que tem, dos outros casos que a Prefeitura, quando a Prefeitura utilizou de entidades para fazer contratação para trabalhar direto nos quadros dela? Isso depende de cada prefeitura e de cada contrato. A gente pode ter uma licitação de um copo de água bem feita, dentro da lei, numa cidade A. E eu posso ter a mesma licitação de um copo de água numa cidade B, que foi todo mundo parar na cadeia. Sim, é o que eu quero dizer assim, na cidade específica de Itápolis, da nossa, tivemos o uso de entidades para contratação de pessoas no passado. O senhor tem conhecimento dessas decisões? No momento que eu tenho a aprovação, que eu tenho ciência da aprovação do plano de trabalho pelo Conselho Municipal de Saúde, com esse plano que passou a questão da subvenção pela nossa Câmara Municipal, conduzida a quem a gente tem a maior confiança da seriedade que está feita aqui dentro. E aí eu tenho um retorno também do jurídico da Santa Casa, com contato com o auditor do Tribunal de Contas, que todos os requisitos de lei foram cumpridos. Eu não sou jurista. Se todas as formalidades foram cumpridas, todas as leis positivas em relação a essa contratação de serviço estão cumpridas, eu entendo que está tudo ok e que seja feito, como está sendo feito com seriedade todos os trabalhos lá dentro, todos os serviços prestados. Só para ficar claro uma situação, então, todo esse processo, tanto da contratação quanto da distribuição, foi feito sob orientação do jurídico da Santa Casa. Não houve a concordância expressa ou análise do jurídico do município, ou passou por eles essa questão? O jurídico, em primeiro, para a gente finalizar, ele é deliberativo. Todas as opiniões... Aliás, desculpa, é opinativo e não deliberativo. Vocês podem observar que todos que vêm do jurídico, vem o texto colocando como sendo opinativo. E aí, eu preciso juntar elementos, ter mais fundamentos. E se tem um fundamento que eu respeito, Tribunal de Contas, Conselho Municipal de Saúde e aprovação dessa subvenção por esta casa. Prefeito, mencionando o Tribunal de Contas, aonde se encontra o parecer favorável do Tribunal de Contas referente a esse processo seletivo? O plano de trabalho não foi apreciado ainda pelo Tribunal de Contas, está lá para eles apreciarem. Não, mas a consulta ao tribunal... Toda essa questão foi para o Tribunal de Contas. Outra pergunta, na opinião do senhor como prefeito, o porquê houve tanta discordância entre o jurídico da Prefeitura e o jurídico da Santa Casa referente ao mesmo assunto? Doutor, é uma opinião. Uma opinião? Eu não posso dar opinião. Eles são juristas. Entendeu? Mas o senhor como prefeito, houve um memorando do jurídico da Prefeitura informando irregularidades referente a esse processo seletivo? Não. Informando irregularidades. Ou possíveis irregularidades? Só houve 2 memorandos, o primeiro do interventor e o segundo da contratação do escritório de advocacia, citando a advogada que estaria prestando serviço na Santa Casa, porque esse também não é a questão que envolve prefeitura. A contratação do serviço de advocacia pela Santa Casa é gestão deles. Prefeito, então aí nós temos algumas figuras, né? Nós temos Tribunal de Contas,
Nós temos a figura do senhor executivo, a figura do interventor, que é o gestor da Santa Casa, que é um braço da prefeitura dentro da Santa Casa, e nós temos na Santa Casa um jurídico contratado pela Santa Casa. E nós temos o jurídico da prefeitura. O jurídico da prefeitura, então, ele emite uma opinião. O da Santa Casa também, certo? O da Santa Casa é parecer conclusivo. Certo. E prestem atenção, o parecer do jurídico da Procuradoria, através do doutor, foi feita a observação da contratação do senhor Paulo, o primeiro, e o segundo, da contratação do escritório de advocacia, citando a advogada Daniela. Sim, tudo bem, mas agora não vou. Esquece os memorandos, vamos às figuras. Existe a figura do jurídico da prefeitura e a figura do jurídico da Santa Casa. Figura do jurídico da prefeitura, então, é simplesmente opinativo, certo? Mesmo o senhor sendo prefeito, um homem público que assume a função pública de prefeito, executor de políticas públicas. E aí o senhor escutou o jurídico da Santa Casa. E aí, para o senhor, a Santa Casa, o jurídico da Santa Casa, eles têm... Posso continuar? Para o senhor, o parecer do jurídico da Santa Casa tem mais força que o parecer do jurídico da prefeitura? Não, porque eles vieram com a consulta do tribunal, e aí é o órgão maior. Uma consulta via áudio, no caso. Vale. O jurídico da Santa Casa, ele opina, e o jurídico da prefeitura, Santa Casa decide, trata, e da prefeitura ele é opinativo. Então, o senhor concorda que a Santa Casa, tendo um braço da prefeitura lá dentro, decidiu pela prefeitura, então? Porque se foi levado em consideração o jurídico da Santa Casa... Não, a decisão foi pautada em cima da lei, em cima de artigos, em cima de todas as instruções, cumprido todos os procedimentos legais. Essas foram as decisões. Para o senhor, a Santa Casa, ela é uma simples organização filantrópica ou... O parecer do jurídico é um dos elementos. O maior elemento que está tudo ok. Aprovação do Conselho Municipal de Saúde e depois a aprovação por esta casa da subvenção para a execução dessa prestação de serviço. Dentre os conselheiros, existe alguém que é advogado? Ou que pôde opinar dentro do parecer? Dando um parecer? Qual conselheiro? Conselho Municipal de Saúde. Dentro do Conselho Municipal de Saúde, existem advogados e que podem exarar um parecer dentro do Conselho Municipal de Saúde? Não, não tem. Nesse momento eu não me recordo. Se Tá. tem alguém lá que existe algum advogado da prefeitura que auxilia o Conselho Municipal de Saúde nos seus pareceres? Eu não me lembro do nome dos conselhos de saúde. O senhor, por acaso, pretende, futuramente, talvez, colocar alguém do jurídico da prefeitura dentro da Santa Casa? Não, eu não tenho RH, não tenho contato com nada, não posso. Então, o senhor não pretende colocar ninguém da prefeitura para trabalhar do jurídico dentro da Santa Casa? Não, eu vou interferir o menos possível dentro da Santa Casa. Esse é o segredo do sucesso para salvar essa instituição e está sendo mostrado isso. O senhor vai interferir o mínimo possível, mesmo estando sob intervenção? Tanto é que, com tudo isso, nós estamos avançando com o plano de desintervenção. E eu acredito que nós temos grandes notícias aí para a instituição. O mais rápido possível, a Santa Casa vai poder caminhar com as suas pernas, né, no linguajar popular nosso, vai caminhar com as suas próprias pernas. Eu confio muito nisso, tenho muita convicção sobre isso. Senhor prefeito, ficou assim meio claro pelas palavras, então que todo esse processo foi resolvido via decisão da Santa Casa. Tipo assim, com base no parecer do Tribunal de Contas, com base no jurídico da Santa Casa, tudo isso aí. Mas como eles vão prestar serviço na prefeitura, então houve aceite da prefeitura também nessa situação. Seria isso? A ideia nossa é que a gente preste serviço, que receba o serviço da melhor qualidade
que atenda a nossa população pela comunidade, pela atenciosidade do serviço prestado, comodidade, gerando o melhor resultado para o nosso cidadão. Onde será prestado o serviço, eu prefiro ver o sorriso da população, eu prefiro ver a opinião positiva da população de um resultado de excelência, cumprindo a lei. Agora, se num momento eu tenho que atender uma pessoa, por exemplo, no pátio da Santa Casa para atender uma emergência, é possível atender lá, desde que eu atenda ela bem. São cenários, entendeu? Prefeito, então, obviamente, você já mencionou que foi totalmente amparado por lei, amparado pelo jurídico da Santa Casa. Então, no entendimento do senhor, não houve burla a concurso público. Não só o jurídico da Santa Casa. Aí tem Tribunal de Contas, Conselho Municipal e a aprovação da Câmara com o valor repassado para lá. Não houve e não haverá, enquanto eu estiver no prefeito, meu mandato vai até dezembro de 2024. 31 de dezembro de 2024. Todos sabem o compromisso assumido por nós do Executivo e pelo Legislativo, de parceria e de fazermos uma gestão séria, como outras também fizeram dentro da nossa cidade. Nós vemos em outras cidades o descaso que é a gestão pública. E esse governo vem dando sequência a tudo que tinha de bom, colocando em ordem, melhorando o serviço com essa parceria junto com a própria Câmara, porque o Executivo não faz nada sozinho. Eu falo nas rádios, nas duas rádios, nas lives, a grande parceria que a gente tem junto com o Legislativo. Jamais um prefeito pode chegar e falar, eu fiz, sempre a gente usa, nós estamos fazendo, nós estamos indo, nós estamos avançando, e projetos que nós estamos pautando dentro de Itápolis, nós estamos enfrentando situações que nunca foram enfrentadas. E esse trabalho tem sido feito em conjunto com o Legislativo e tem dado um resultado em outras questões, não somente essa questão da saúde. Senhor prefeito, desculpa. O senhor pretende fazer algum concurso para contratação de funcionários para a Secretaria Municipal de Saúde? Concurso público. Aí tem uma questão que tem que ser observada. Como o jurídico ele tem a parte opinativa, a gente tem que buscar outras opções legais. Como eu disse, esse contrato de prestação de serviços ele tem prazo de validade. Nós temos que avaliar, dentro da lei, o resultado de tudo isso. E eu posso garantir, está todo para a sociedade itapolitana, que esse tipo correto de prestação de serviço entre a instituição local, tá? Preferencialmente local, tem trazido resultado para nós. Então, aí tem a questão da economicidade também, que não deve, em hipótese alguma, ser deixada de lado. Tudo que for para gerar resultado de atendimento de qualidade e gestão financeira, que é o que nós estamos fazendo dentro da Prefeitura, deve ser observado como positivo. Que até o ano passado, a gente tinha o entendimento da 173 e não sabíamos que caminho que teria que tomar. Né? Então, Covid trouxe uma lição para toda a humanidade. Mas o senhor fez concurso ou processo seletivo para professor, não fez? Processo seletivo para professor. Tá. Só mais uma pergunta, senhor prefeito. Foi feito o impacto financeiro da contratação dessa mão de obra, porque o terceiro setor hoje, ele interfere, certo? No limite constitucional de gastos com o pessoal. Foi feito esse estudo para saber quanto que a Santa Casa iria impactar dentro desse limite de pessoal? O plano de trabalho nosso prevê o envio de 1.260.000. Sim, mas as porcentagens, aquelas porcentagens mínimas
que máximas, no caso, que pode atingir com gasto de pessoal? O que eu observo é o seguinte, essa questão de percentual, se vai ser 10 ou 5, o que eu quero é prestar um bom serviço Não, sim, mas eu então não foi atender feito. a população. Mas não foi feito, então. Entendeu? Eu preciso atender bem a população. E é Mas isso que foi nós estamos feito ou fazendo. não foi feito? Eu não me recordo. Tá. Nesses percentuais se foi. O que foi estabelecido é, para realizar o serviço que nós precisávamos contratar, a Santa Casa apresentou toda essa condição. Apresentou um plano de trabalho. Lá exige número de exames, número de cirurgias, atendimentos, etc. Como foi enviado, que vocês têm acesso a isso. Plano quantitativo. Quanto custa isso? Junto com toda a questão da intervenção. Custa 1.260.000. Ok, vamos em frente. Está dentro da lei? Tribunal está ciente? Foi consultado? Foi. Vamos em frente, vamos avançar. Prefeito, para finalizar aqui, eu concordo plenamente quando o senhor fala em transparência. Tudo tem que ser feito da forma mais transparente possível. O senhor já respondeu anteriormente que não teve envolvimento da Prefeitura, do Executivo em si, no processo seletivo em si, inclusive na escolha das pessoas, tudo mais. Não, em hipótese alguma, já doutor. confirmou. Em hipótese É que alguma. se ventilou, e a gente tem que levantar essa questão também, da filha de um agente político, né, no caso, que teria sido, talvez, ali, colocada de alguma forma ali. Então, só confirmando, não houve nenhuma indicação, nenhum envolvimento. Eu vou levar para o popular nosso. Você tem uma pessoa na família que ela é formada em medicina e que ela é formada em enfermagem. Onde é que essa pessoa vai entregar currículo para trabalhar na sua cidade? Ela vai buscar as instituições de saúde. Eu não tinha conhecimento, não conheço a pessoa, não sei. Quando eu tive ciência das questões que está envolvendo toda essa questão nossa aqui, que eu fui olhar os nomes, e a única pessoa de nome lá que eu me recordava era a senhora Cátia Ferraro, né, que tanto é a minha não interferência, porque a Cátia Ferraro não é politicamente ligada ao MI. Sempre lá atrás, nas outras campanhas, ela esteve em outro lado. E ela passou em segundo lugar com êxito, pelas informações que a gente viu na listagem. Somente isso. Não há nenhuma ligação, em hipótese alguma. Os profissionais que passaram no concurso foi por mérito deles. Eu não sei qual foi o tipo de prova aplicada, qual foi o tipo de avaliação aplicado. Fiquei muito distante mesmo. É um comportamento ético meu, não só de agora como prefeito, mas na minha vida toda, com essa questão, porque se é para fazer certo, vamos fazer certo. Se não, não vai e não faça. Perfeito. Tá? Estou satisfeita, senhor presidente. Só uma para Obrigada. finalizar, senhor prefeito. Então, assim... Outro aspecto, desculpa, presidente, perdão. Falar. Outro aspecto. A gente tem que dar uma maior credibilidade ainda para a Santa Casa, porque ela partiu para fazer um processo seletivo. Como ela podia ter contratado eles lá, com a gestão deles, CLT, ter feito contratação direta. Então, é mais uma forma que foi mostrado como transparência e seriedade dentro da gestão atual que está lá dentro. Tá? Última questão para finalizar, senhor prefeito. Sim, então, seguindo os moldes da contratação aí, que, segundo Vossa Excelência, está tudo embasado em lei. Então, isso nos dá a entender, então, que, por exemplo, nós temos a Patrulha Mirim, que é uma entidade também subvencionada como a Santa Casa. Então, nesses moldes, a Prefeitura poderia, então, contratar serviços da Patrulha Mirim e colocar os guardinhas para trabalhar nas unidades do município? Não, são ações diferentes. Eu estou falando de atendimento da saúde para atender a minha demanda reprimida que eu tenho. Serviço complementar ao meu atendimento que eu já presto hoje na UBS. É uma questão que a gente tem que focar no seu cerne. Foi um serviço complementar para que nós pudéssemos dar um atendimento para atender a nossa demanda reprimida,
causado por todo o cenário que foi enfrentado em 2020 e em 2021. Tá? Essa é uma questão Sim, a minha pergunta até foi por causa disso, porque se no processo seletivo do serviço complementar da Santa Casa for um contratado escriturário, por exemplo, e o serviço desenvolvido por um guardinha da Patrulha Mirim é similar ao do escriturário, então não seria um serviço complementar também? Não, a Patrulha Mirim não é da saúde, presidente. Não, mas eu estou falando da forma de contratação. Poderia utilizar para qualquer tipo de entidade, então. Contratação de serviço. Não, o que a lei diz é que eu posso fazer contratação de serviços complementar para a área da saúde. O artigo, ele é bem, o 199 da Constituição Federal, ele é bem focado nessa questão. E, preferencialmente, na instituição da nossa localidade. Se a gente tivesse 2 Santa Casas em Itápolis, eu posso contratar, eu entendo, e aí eu tenho que consultar também juristas, mas eu entendo que eu poderia contratar da Santa Casa A e B. Entre contratar da Santa Casa de Itápolis e Bitinga, eu estou seguindo a lei e contratando o serviço da Santa Casa de Itápolis, que é a nossa terra, para complementar o serviço que eu tenho que prestar à população. Tá. Esse é o entendimento que eu tenho. Mais alguma pergunta? Satisfeita, senhor presidente. Senhor prefeito, a gente dá por encerrado aqui. Gostaria de agradecer o senhor ter prestado as informações, ter atendido a nossa convocação. Uma boa tarde e um ótimo dia. Obrigado, doutor, também pela presença. Eu que agradeço, obrigado. Nós vamos fornecer, puder aguardar, a gente fornece já uma cópia do depoimento. Ah, tá. Não, depois a gente pode pegar, porque vai ser disponibilizado, informei. Você só vai assinar o termo que prestou, depois vai estar disponibilizado, né? Sim, vai ser disponibilizado. Não precisa não. Eu agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. Posso falar? Boa tarde. Posso falar? 1 minuto? Só de agradecimento, senhor presidente. A Vossa Excelência, agradecer também a nossa vereadora, Vossa Excelência, a Juliane, ao doutor Guilherme, pela maneira receptiva, pela cordialidade, por desempenhar o trabalho que é de vocês, com competência, e nós assumimos um juramento no dia 1º de janeiro de 2021, que nós iríamos trabalhar pela nossa cidade e fazer as coisas certas. Aliás, na minha história de vida, confesso a todos, eu nem precisaria ter feito aquilo. Quem conhece a minha bibliografia sabe da minha história, da minha dedicação, desde pequeno, que a gente teve que enfrentar, como vocês também tiveram que enfrentar dificuldades na vida, da seriedade que a gente trabalha e tem o zelo, nesse momento como prefeito e vocês como vereadores, pela coisa pública, que eu sempre digo nas rádios, nessa gestão nós estamos respeitando o dinheiro do cidadão itapolitano. E quando eu digo nós, é nós, executivo, legislativo. Tá? Então, a minha gratidão e a população de Itápolis tem sim orgulho desse executivo e desse legislativo, desse mandato, como teve também de outros que fizeram o seu melhor, quando você estava também, vocês se dedicaram, então isso é que interessa para Itápolis. Tá? Nós temos que levar essa cidade avante, porque esse povo merece, e é isso que nós vamos fazer até o final do nosso mandato, dia 31 de dezembro de 2024. Nós que agradecemos, senhor. Obrigado, Marinho, a todos.